Tô sim, professor. Joia, obrigado. Está sim, estou sim. Obrigado. Vamos lá, então, corrigir aqui o arquivo, nosso arquivo número 4, que foi a atividade de análise horizontal, que a gente fez aí para fechar o nosso bimestre, tá? E vamos corrigir ele para tirar alguma dúvida que tenha ficado aí. E hoje ainda a gente vai aprender mais uma outra análise, tá? A gente continuar fazendo exercícios onde a gente vai praticar tanto essa análise aqui horizontal quanto a outra que a gente vai aprender hoje também. E nessa atividade, então, a gente tinha esse balanço patrimonial da empresa Tetra e também a demonstração do resultado do exercício da empresa Tetra, do ano 2012 e 2011, né? Então, a gente viu aí nas aulas anteriores que a análise horizontal ela tem uma característica, aliás, uma característica bem marcante dela é a comparação horizontal que a gente faz das contas, né? Ou seja, a gente compara os valores das contas em um espaço determinado de tempo. Então, pode ser que a gente compare um ano que a gente está com um ano anterior apenas, ou a gente pode fazer uma comparação entre vários anos para a gente acompanhar qual que foi o desenvolvimento daquela determinada conta, enfim. Mas o principal ponto é que a gente faz um comparativo, então, ao longo de um período de tempo, né, tendo uma visão horizontal da situação daquela conta do balanço patrimonial ou da DRE. Uma das vantagens de realizar esse tipo de análise é que com esses coeficientes que a gente calcula aqui, transformando os valores que a gente encontra nesses demonstrativos em percentuais, a gente tem uma certa facilidade em comparar esses valores também com outras contas de outras empresas similares. Então, você consegue fazer uma avaliação de como que a empresa que você está analisando ela está com relação às outras no mercado, se ela está melhor, se ela está na média, né? A gente consegue perceber já aí o desenvolvimento. Então, essa é uma informação importante tanto para os usuários internos, né? Os proprietários, os administradores da empresa, mas também é importante para quem investe. Então, as pessoas aí que têm vontade de entrar nesse ramo de investimento e procurar entender quais são as empresas que são interessantes de colocar o dinheiro nela, é importante conhecer bem esses tipos de análise e fazer essa leitura para poder perceber se a empresa tem um bom desenvolvimento ali no decorrer do tempo, né? E também para comparar ela com outras empresas. Então, se você tem empresa A, B e C, aí essas análises ajudam a ter uma visão melhor de se a empresa está com a sua situação financeira e econômica saudável, e se ela é rentável ou se é uma empresa que não vale a pena, talvez, de se investir, né? E no caso, para os usuários internos, ele pode ter uma noção ali para tomar decisões aí para melhorar esses resultados no futuro. Quando a gente faz essa análise também somente com 2 períodos, né? Por exemplo, aqui no nosso exercício a gente está usando 2011 e 2012. A gente tem uma visão aí de qual foi a evolução dessa empresa, né? A um período próximo
e a gente pode ter essa visão de como que foi o funcionamento e a evolução dessas contas nesse curto período. Já se a gente pegar um período maior aí de 5, talvez 10 anos, a gente pode traçar um comportamento também da empresa. Então, considerando que não tivemos outros fatores naquele período de tempo, por exemplo, que influenciassem muito na situação da empresa, em situações normais, a gente consegue traçar aí um perfil da empresa a partir desses dados, tá? E aí vamos para o nosso exercício, então. A gente tinha aquele balanço patrimonial, aqui em cima, né, no nosso exercício. Eu já imprimi ele aqui para facilitar, para não precisar ficar voltando toda hora aqui, tá? Mas está no exercício de vocês. E aí vocês podem ir acompanhando aí. E eu mandei para vocês esse modelo aqui de balanço patrimonial, né? Aliás, um modelo de análise horizontal, que a gente vai usar ele para outra análise também, mas no momento a gente está usando para análise horizontal. Mas vocês perceberam que aqui nós temos todas as contas do ativo e aqui nós temos do lado direito todas as contas do passivo. Então, a gente vai seguir o mesmo princípio do nosso ativo e passivo do balanço patrimonial, tá? Aqui do lado esquerdo, então, a gente tem todas as contas do ativo. E vamos seguir o padrão do balanço patrimonial que a gente tem no exercício. Então, vamos colocar aqui, né, aqui tem algumas contas, até foi uma das dúvidas que surgiram lá no início, né, que vocês não estavam encontrando algumas contas aqui, por exemplo, acho que salários, se eu não me engano, eles não estavam encontrando no exercício, mas aqui era só o modelo mesmo para vocês preencherem de acordo com aquele outro balanço que eu passei para vocês. Então aqui, vamos começar pelo balanço do lado esquerdo aí, do lado do ativo, colocando as contas. Aqui nós temos, vamos deixar aqui o X1, a gente já pode até, se você não substituir, não tem problema, mas a gente pode substituir aqui o X1, vai ser o nosso 2011 ali, e o X2 vai ser o 2012. Se você fez o inverso também, 2012, 2011, tem problema. Dá a mesma coisa. O importante é você entender qual que é a ideia na hora de fazer a conta ali. Mas a ordem aqui não vai influenciar se você colocou na direita ou na esquerda, tá? 2012. Vamos preencher aqui, então, primeiro colocar, organizar as contas. Então, lá no ativo circulante, está aqui, né, o AC, ativo circulante, a gente tinha ali disponível banco conta em movimento, vamos pôr só banco. E temos o total. Para pagar umas linhas aqui. E aí vamos colocar os valores aqui. 5.700. Aí pronto, já está tudo preenchido.
Agora vamos fazer aqui os cálculos dos percentuais, né? Só para relembrar lá a nossa conta, vamos voltar aqui. Nossa formulinha, né? Era o valor data dividido pelo valor base vezes 100. Então, vamos memorizar essa fórmula aí. Valor data dividido pelo valor base vezes 100. A gente está analisando esse balanço em 2012. 2012. Então, 2012 é o nosso valor data, tá? Eu vou dividir pelo meu valor base, que é o ano que eu estou querendo comparar, é 2011, e multiplicar por 100. Então, veja que em 2012, essa primeira conta aqui, por exemplo, do ativo circulante, que é o disponível, né, o caixa, poderia ser o caixa, ela diminuiu em 2012. Né? Em 2012, ela teve uma redução e o resultado aqui, então aqui é 100%, né, que sempre o nosso valor de base sempre é 100%, e o ano que a gente está analisando aqui, a gente teve um resultado de 66,61%. O que isso quer dizer? A gente precisa entender o que isso quer dizer para nós, né? Isso dá a seguinte informação para nós, que no ano de 2012, o valor que eu tinha disponível corresponde a 66%, 66,61% do valor que eu tinha em 2011. Não é a diferença, é importante a gente ver isso aqui. Por quê? Se eu quiser saber quanto que tinha de diferença, aí eu teria que fazer aqui menos 100. Porque aí seria o 100% de 2011 menos os 66% e 61% de 2012. Aí eu já teria a informação de que em 2012 eu tive uma redução nessa conta aqui disponível de 33,39%. Tá? É importante a gente ter bem isso em mente, e esse resultado que a gente chega aqui nessa conta não é a diferença, tá? É a razão de comparação entre uma conta e outra. Então, como a gente viu lá na outra aula, né, é como se fosse uma regra de 3. Se o 8.558 é 100%, quanto que é o 5.700? É 66,61% dos 8.558. Tanto é que se a gente pegar esse valor aqui, 8.558, e multiplicar por 66,61%, a gente vai ter um valor de 5.748 centavos. Tá? Não deu exato, porque aqui não era 61 redondo, ele tinha vários números aí para frente. Né? Mas vocês viram que podem perceber que chega bem próximo. Então, vamos frisar que esse valor não é a diferença, é só a comparação, né, de uma conta com a outra, tá? E aí, a gente tinha que marcar aqui, né, tava aqui, ó, a legenda, né, o desempenho dessa conta aqui nesse período, se era uma evolução ou uma regressão. Se fosse evolução, era para a gente marcar com o E, a letra E. E se fosse uma regressão, uma letra R. Nesse caso, essa conta teve uma regressão, né? Vocês perceberam que nessa análise a gente vai focar em cada uma das contas por vez.
Então, nesse momento agora, a gente está analisando só a conta disponível. Então, nesse caso, essa conta aqui teve uma regressão. Tá? E aqui, já que agora a gente sabe também que o ano de base, né, é o nosso valor de referência e é os 100% sempre, a gente já poderia preencher tudo aqui. Né, que todas essas contas aqui serão 100%. Tá? Então, o nosso valor de base, o nosso valor na data, né, o valor data que a gente chamou, que é o valor na data que eu estou fazendo análise, no caso em 2012, e aí eu tenho meus resultados aqui. Eu vou fazer aqui ó, os cálculos. 61.000 dividido por 61,600 vezes 100. Eu tive um resultado de 118,22%. O que isso quer dizer? A gente tem que olhar e pensar, ó, 118% menos os 100% que eu tive da conta aqui no ano anterior, eu tive um aumento de 18% aqui. Eu tive um aumento, ela foi maior do que a conta passada. A gente olha no valor, a gente já percebe, né? 51 e esse ano foi 61. Então, eu tive um aumento na conta, tive uma evolução na conta. Então, não é que a conta ela cresceu 118%. Ela só cresceu a diferença do 100% para esse valor aqui. Ou seja, essa conta teve uma evolução de 18,22% nesse período. Essas contas aqui, não precisa a gente nem fazer conta, né? 10.000, aqui foi 10.000 também, então é 100% aqui também. Então não teve nenhuma alteração, certo? Eu não lembro que termo, alguém colocou um termo que essa conta não teve uma evolução e nenhuma redução. E aqui a gente pode analisar o total do ativo também, como que o ativo se comportou. 355.903 por 370.921,50 vezes 100. 95,95. Teve uma regressão. Então, a gente olhando aqui para os valores, a gente consegue ter uma visão já de como que foi, né? Qual que foi a conta que evoluiu, a que regrediu também. Dá para a gente ver pelo valor. Mas quando a gente coloca em percentual, a gente tem parâmetro mais apropriado e mais fácil até de comparar com os demais, né? Então, você consegue quantificar qual que foi o crescimento e qual que foi a regressão dessa conta aqui com mais facilidade, analisando eles em percentuais, tá? Vamos fazer agora aqui a mesma coisa com as contas do passivo. Então, a 2011 a gente já sabe que é tudo com todas as contas bases, então elas são o nosso 100%. Aí. Então, aqui a gente vai seguir o mesmo princípio. O valor data, que é em 2012, vou dividir pelo valor base, que é em 2011, multiplicar por 100. Deu 95.
Foi 95, só que deu um valor redondo. 70 dividido por 64, 109,38. Ah, é verdade. Tivemos uma regressão, uma evolução, 3.101,20 por 2.100 vezes 100. 147,68. Também uma evolução. Cento e 119,61. Uma evolução também. $5.000 por 4.501,50 vezes 100. 111,07. Também uma evolução. Professor, Oi. aí no desempenho não seria inverso agora? Por estar diminuindo as obrigações financeiras. Aí não teria que ser uma evolução? Tipo assim, tá diminuindo a minha dívida. Ou eu entendi errado? É que aqui a gente analisa só com relação ao valor, se ele está aumentando ou diminuindo. Então, aqui, por exemplo, essa conta aqui, entendi o teu ponto de vista. Como é uma obrigação, é uma dívida, se eu aumentou a minha dívida, é isso que você quer dizer? Isso, Se é que eu aumentou a tava minha vendo dívida, eu tive uma Sim, regressão, né? Isso que você tinha isso. pensado, né? Se como aumentou a minha dívida, eu tive uma regressão, né? Mas aqui a gente Pensei só assim. está analisando com relação ao valor mesmo. Se aumentou o valor, a gente considera que teve uma evolução nessa conta. Então, porque aumentou o valor dela. E se diminuiu o valor, vai ser regressão. Com relação aos valores da conta. Então, porque quando você for analisar lá um balanço patrimonial e você olhar, por exemplo, o passivo, se o passivo teve uma evolução, você já sabe que foi porque o passivo aumentou. Aí você vai olhar aqui, mas por que aumentou? Foi o patrimônio líquido que aumentou ou foi ali no passivo mesmo que teve algum aumento nesse período? Se você olhar e foi o passivo que aumentou, você já sabe, opa, mas então essa empresa, apesar de a gente nomear como uma evolução na conta dela aqui, mas ela teve uma regressão no sentido de que o passivo dela está aumentando. A dívida dela aumentou, né? Mas a gente analisa só com relação ao valor da conta mesmo, e não com relação à conta em si na empresa. Beleza? Beleza, então. Entendi. Joia. Mas bem observado, é, é até um pouco, né, confusa, né? Que sua ideia está certa, né? Mas como padrão, daí a gente já entende dessa forma e quando você olha, você já tem essa visão também. Mesma situação aqui, o exigível a longo prazo, né? Na nossa visão como administrador, você vai olhar e vai falar, opa, essa conta melhorou, né? Eu diminuí minha dívida. Tive uma evolução, né? Mas, na verdade, foi uma regressão nos valores da conta. Eu tive uma diminuição no valor da conta, então eu tive uma regressão. 82 aqui é regressão também. Aqui não tivemos alterações, então, sem alteração. E também não tivemos alteração. Aliás, tivemos uma alteração que sim, está parecido o valor, mas não é o mesmo valor. 5.330 dividido por 5.530 vezes 100. 96,38. No passivo total vai dar o mesmo resultado que no ativo, né, que são os mesmos valores. Então, tivemos aqui também uma regressão.
E aí finaliza esse exercício aqui, a parte do balanço patrimonial, né? E aí, olhando para esses valores aqui que a gente tem de percentuais, a gente tem uma visão melhor da situação de cada conta, né? Então, a conta caixa, a conta banco, as aplicações, você tem uma visão de como que essa conta aí desenvolveu aí no decorrer desse período. No caso nosso aqui foi só de um ano para o outro. A gente viu que aqui o total, né, do ativo e do passivo, eles diminuíram, tiveram uma regressão. E uma das coisas que resultou nessa regressão aqui foi o lucro ou prejuízo acumulado, né? Teve uma diminuição no lucro ou prejuízo acumulado, teve uma diminuição na reserva, que, por exemplo, a gente pensando aqui como era antes, né, lucro ou prejuízo acumulado, se esse valor aqui diminuiu, é porque essa empresa teve um prejuízo aqui nesse período aqui para diminuir desse jeito, né? Então você já começa a perceber um comportamento dessa empresa aqui que não é favorável, né? Desse ano anterior, pelo menos para esse, por algum motivo ela não teve um aumento no lucro, que é um dos pontos principais que qualquer investidor vai pensar, né? E aí vamos partir para a nossa DRE aqui, 2011, 2012. Na DRE a gente tem aqui a receita operacional bruta. Tá? É só um O a mais aqui. É a mesma receita bruta aqui, mas vamos colocar a gente que está ali. Receita operacional bruta. Deduções e abatimentos. A gente poderia deixar isso aqui mesmo, imposto sobre venda. Vamos pôr aqui. Deduções e abatimentos para ficar igual lá. O resultado aqui vai ser a nossa receita operacional líquida. Vou pôr um AP aqui só para ficar igual ao exercício lá, né? A gente tem nossa DRE. CMV, aí temos o lucro operacional bruto. Depois do lucro operacional bruto, nós temos despesas operacionais. Vou passar essa DRE para baixo aqui, para ficar melhor para a gente visualizar. Aí. Despesa operacional bruta. Aliás, despesas operacionais. Tivemos aqui também receitas operacionais, então vou incluir uma linha aqui. Nós tivemos aqui também receitas operacionais. Aí o lucro ou prejuízo operacional, né? O lucro ou prejuízo operacional. E em seguida nós temos aqui está repetindo aqui lucro ou prejuízo operacional e lucro antes do imposto de renda. Eu vou substituir aqui por lucro contábil, que vocês já estão acostumados já. E é o nosso lucro antes do imposto de renda. Tá? Mas só isso que eu vou mudar aqui. Aí nós temos o IRPJ. Nós vamos descontar aqui CSLL. Para recolher. E por fim o lucro que está como lucro líquido do exercício. Ou poderia ser o lucro operacional líquido. Os nomes podem mudar um pouco aqui, não tem problema. Mas vamos seguir pelo menos parecido com o que está no nosso exercício. Os valores de 2011. Receita bruta nós temos 71.500.
Aí está preenchida a nossa DRE, né, com os dados que a gente tinha no exercício. O nosso ano base é 2011. Então, 2011 é sempre o 100%. É o nosso ano anterior aqui. Certo? Eu quero saber, em 2012, qual que foi a proporção comparado com o ano 2000 anterior, né, o ano 2011. Então, vou pegar o valor data, que é o 2012, dividir pelo valor base, que é o nosso 2011, vezes 100, eu tenho ali o resultado de percentual. 113%. 113,99. Então, começou bem. A receita operacional teve uma evolução. Beleza. Aqui, como os dois são negativos, não precisa ter nenhum jogo de sinais, é só... Pode colocar até como positivo mesmo que vai dar certo. Vezes 100, 237,97. Aqui teve uma evolução nessa conta. É o mesmo caso lá, Alan, do passivo. É uma conta, deduções e abatimentos, se ela aumentou, pode ser considerado um prejuízo aqui, né? Um problema para nós, né? Mas aqui, como a gente está considerando o valor só, ela teve um aumento na conta, então teve uma evolução nessa conta. Mas aqui teve um aumento ali na nossa receita que já foi descompensada aqui nas deduções e abatimentos. E aí a receita operacional R$ 98,58%. Já foi uma regressão. CMV também teve um aumento aí, né? R$ 131,03%. Uma evolução nessa conta. No lucro, R$ 83,37. Uma regressão. Despesas, uma evolução, 144,74%. R$ 7,15%, uma regressão, que é 550 centavos. No nosso lucro contábil, 31.100, 66,88%, uma regressão também. R$ 54,67. R$ 54,19. Tivemos uma regressão também. E R$ 71,10. Também uma regressão. Então veja que a regressão e a evolução ela é relativa, nem sempre uma evolução aqui vai ser bom.
terá um resultado bom, né? Pode ser um resultado ruim também essa evolução. E aqui a gente consegue perceber algumas coisas, né? Então, olhando só pelos valores, a gente olharia ali no começo e já pensaria, nossa, a empresa melhorou aí, né? Teve um aumento de receita ali bem considerável ali até para uma empresa, né? 13%, quase 14% de crescimento na receita é muito bom. Só que em contrapartida você olha no lucro e vê uma redução nesse lucro de quase 30%, né? Veja que se a gente olhar só os valores, a gente vai olhar ali, por exemplo, na receita operacional, a gente teve um aumento de 10 mil. E no lucro, a gente teve uma diminuição de 10 mil também, né? Então, se você olhar só para os valores ali, você não consegue ter uma noção boa do que aconteceu. Já olhando pelos percentuais, você vê que não foi simplesmente 10 mil a mais lá em cima e 10 mil a menos no final. Teve um aumento de 13% na nossa receita, só que teve uma diminuição de quase 30% no nosso lucro lá no final. E aí, analisando conta por conta, a gente consegue visualizar ali onde que foi onde que a gente teve algum problema ali. A gente percebe ali que, por exemplo, a conta de deduções e abatimentos teve um aumento de quase 140%. Ali é uma conta que a gente vai ter que parar daí, olhar os registros, conversar com os responsáveis e tentar entender, aí como administrador, né? No caso não nós como contadores, mas principalmente quem for administrador vai pegar essa informação e vai tentar descobrir o porquê que isso aqui aconteceu, por que deu toda essa diferença aqui de um ano para o outro, né? Outra conta também que teve um aumento bem considerável, e se a gente olhar só nos valores, né, a conta de custos aqui da mercadoria, se a gente olhar só no valor, não é muito grande o valor. 20.300 e 26.600, talvez não chame tanta atenção. Agora, se a gente olha no percentual, teve um aumento de 31% no custo do produto, né? Se a gente olhar só o valor, a gente poderia pensar, teve um aumento na venda, então aumentou o custo também, né? E aqui a gente já percebe que teve um aumento considerável aqui, pensando que a venda aumentou só 13%, 14%, e o custo aumentou não só os 14% proporcionalmente com as vendas, mas aumentou aí mais 16% além do normal, né, que ele aumentaria normalmente. Então, a gente já pode parar e pensar também o que aconteceu nesse custo. E aí a ideia é investigar e achar onde que foi a falha, né? E tentar corrigir essa falha para nos próximos períodos melhorar esses resultados aqui. As despesas operacionais também, a gente olha o valor ali, ó, valores baixos, né? 3.800 e 5.500, não dá tanta diferença. Mas tivemos 44%, 45% quase de aumento, com um aumento na receita, né, de vendas apenas de 13%. Ou seja, a despesa operacional não acompanhou a proporção, não acompanhou o aumento de vendas também. Então, alguma coisa aí, talvez esteja alguma coisa errada aí, né? As receitas operacionais também é outra conta que tem que ser analisada aí e entender o que aconteceu nessa conta, porque ela teve uma diminuição de quase 93%, aliás, 93,5% não, 92, né? 92 e 85%, quase 93% de diminuição nesse período. O que aconteceu com essas receitas? Por que essas receitas diminuíram tanto assim, de um ano para o outro? Então, com essas informações, você consegue visualizar melhor a situação de cada uma das contas e
esse tipo de análise não é o ponto final, não é para você pegar essa análise e aí com ela você já chega num resultado de alguma coisa e resolve algum problema. São indicadores que facilitam você encontrar alguns problemas que possam ocorrer na administração da empresa, ou até mesmo na contabilidade, né? Até mesmo na contabilidade da empresa. Esses valores aqui com diferenças muito altas, por exemplo, deduções e abatimentos, mas por que aumentou tanto? O primeiro passo vai ser analisar os registros de novo, para ver se está tudo ok. E aí, analisando o registro, é entender o porquê que aumentou. Então, te dá um subsídio para você começar a investigar o problema, tá? Então, essa é uma das funções. E aí a gente consegue visualizar já melhor aí cada conta. E com essas informações também, eu consigo pegar, por exemplo, uma análise horizontal de uma empresa. Vamos pensar numa empresa de automóveis, uma fábrica de automóveis, aliás, uma revenda de automóveis. Eu consigo pegar duas empresas distintas, de donos diferentes, e olhar essas informações e já ter uma visão de qual que está em uma situação melhor. Em 2 anos, essas empresas, qual que conseguiu manter melhor a proporção dos lucros? Né? Qual que não tem valores tão assimétricos de variações aqui? Está variando muito, está aumentando muito os valores ou diminuindo muito os valores de cada conta. E você já começa a ter uma visão de como que está a situação econômica e financeira dessa empresa, tá bom? Tranquilo, pessoal, essa parte aí com vocês. Vocês têm ainda alguma dúvida com relação aí ao cálculo, ou com relação aqui às legendas, tá tudo bem? Me deem um retorno aí. Tranquilo, professor. Joia. Deu para entender melhor. Deu para esclarecer um pouco mais agora o que a gente está fazendo, né? No começo a gente começa a fazer as contas aqui, até faz a conta e tudo mais, mas às vezes não consegue perceber bem o que é que a gente está fazendo, né? E aqui é isso aqui mesmo, é comparar cada uma das contas e entender o que aconteceu com ela nesse período. No exemplo ali, no conteúdo, até a gente tem ali um comparativo de mais anos, né? 3 ou 4 anos, se eu não me engano. E aí, quando você pega, por exemplo, a conta vamos pegar uma conta aqui que é mais do DRE aqui. Você pega, por exemplo, a receita operacional de 5 anos, você tem uma visão já de como que está o desenvolvimento das vendas dessa empresa, a evolução das vendas, você já consegue traçar um comportamento, né? Se ela tem um crescimento constante, ou se ela vende ali 2 anos, ela aumenta, depois ela volta na estaca zero, ou ela cai as vendas e daí começa a aumentar de novo, e assim por diante. E aqui a gente está falando de análises anuais, né? Mas nada impede também que uma empresa faça, por exemplo, análises mensais para fazer um acompanhamento. Não de todas as contas, talvez, mas de algumas contas mais pontuais, como a receita de vendas, o lucro operacional ali no final, né? Ou talvez até o lucro operacional bruto mesmo, para fazer a análise de alguns pontos principais aqui. Tá bom? E aí, pessoal, eu vou encerrar essa gravação aqui já, e a gente vai falar de outra análise.